Só nós por enquanto. Fora Isso. a nossa equipe espiritual e os que verão depois, né? Uhum. Então, vamos todas juntas pedir a proteção de Deus e de Jesus nesse momento, que a gente possa receber as melhores vibrações, as melhores intuições, para que o nosso encontro atenda aos anseios de todos aqueles que tiverem contato com esse momento que nós estamos vivendo. Obrigado, Jesus, que assim seja. Gente, então vamos, né? Hoje é um encontro, assim, super especial para mim, porque todas as vezes que eu vejo a Flávia aqui é reviver, né? Momentos muito felizes, momentos de angústia, momentos dela fechando o processo. E, assim, muito bom ter ela aqui com a gente. E então a Flávia, ela é psicóloga, né? Agora terapeuta integrativa também, e está aqui conosco. Trabalhou no fórum por 10 anos e acompanha a gente agora nesse trabalho, e está sendo muito importante a presença dela no nosso grupo, porque, como eu disse, ela vem tratando os nossos anseios, né? Que assim, eu acho que é muito importante. Talvez antes a gente nem tivesse percebido, né, Andréia, que a gente tinha tantas questões. Parece que a gente fala e parece que é tudo tão bem resolvido dentro de nós, mas na verdade não é. Né? Na verdade, a gente precisa mesmo desse apoio. Então, hoje nós vamos ter a fala da Flávia, né? Seja muito bem-vinda hoje e sempre. Ai, obrigada, Gisele, obrigada mesmo. Você sabe que quando você me falou que ia ter os encontros, né, por conta do Dia Nacional da Adoção, né, e que aí o nosso encontro fecharia, embora não vai fechar mais, vai ter semana que vem. Quando você falou, eu falei, nossa, que responsabilidade, né, fechar esse ciclo, né, mas você sabe que quando você falou num dos nossos encontros, do que você sentiu que eu vim contribuir, né? Com a minha experiência profissional e pessoal, você falou essa frase, você falou, você veio para tratar as nossas dores. E, Gisele, eu nunca vou esquecer isso, de verdade, ficou gravado aqui, vai ficar para mim, porque quando eu saí do fórum, que eu trabalhei lá 10 anos, né? Quando eu decidi sair, o meu projeto inicial era ajudar os pais, que eu sempre tive comigo o seguinte, se eu ajudo os pais, eu ajudo a criança, né? Não tem como separar uma coisa da outra, né? E esse foi o projeto inicial, só que ao longo aconteceu tanta coisa, gente, eu me desliguei do fórum no final de 2019, em dezembro. Em março de 2020 veio a pandemia. Então foram tantas mudanças que foram acontecendo que acabou que esse projeto ele ficou meio que adormecido, sabe? Eu fui atendendo as demandas que foram surgindo ao longo do tempo, e eu sinto que o seu convite está me chamando de volta. Tipo, Flávia, esse projeto aqui você precisa agora voltar, porque ele está no meu coração, sabe? Sempre esteve. Então eu sinto que nada é por acaso, né? Então eu fico muito grata e muito feliz de estar aqui, sentindo que eu estou retomando essa, que é uma missão, né? Que eu acho que é uma missão que eu sinto que eu tenho, que eu preciso cumprir. Então a espiritualidade, né, vai usando as pessoas, utilizando, né, para então te agradecer muito, viu, por isso, porque eu acho que isso é o que eu quero fazer, né? Marleninha, você levantou a mão? Eu estava com vontade de falar, a hora que, desde que a Gisele falou, ela trabalhou 10 anos no fórum, mas eu me segurei. Agora a sua fala me convidou a falar isso. Eu falo muito isso para as pessoas. Tem um livro da Sueli Schubert, Caldas,
Foi uma espírita batalhadora, ela já faleceu. Ela escreveu um livro sobre a vida do Divaldo, que se chama O Semeador de Estrelas. E, dentre várias coisas, ela fala assim, se referindo ao Divaldo num determinado momento. Quando a pessoa completa 10 anos em um trabalho ininterrupto e que conseguiu bem, ela ganha méritos. Ah, sério? Eu preciso falar isso para a Flávia. Então, você saiu, mas você vai continuar trabalhando agora espiritualmente, voluntariamente nesse trabalho, viu? Nossa, que lindo. Obrigada por essa informação, Marleninha. Não sabia. Olha que incrível, né? Então, é um presente aí para você. Obrigada. E você sabe que, de fato, eu sinto, né, essa continuidade, mas de uma maneira diferente. Porque no fórum, até esse foi um dos motivos pelo qual eu decidi me desligar, eu tenho uma importância muito grande, porque eu ajudo o juiz, né, a encaminhar situações, a ajudar as famílias e as crianças, mas eu senti que era uma atuação muito limitada, né? Eu queria expandir, né? Então, quando a Gisele me convida, eu sinto que eu estou fazendo o que eu quero mesmo, que é levar essa expansão de consciência, ajudar os pais nessa trajetória, né? Tanto na espera, quanto na adaptação da criança, quanto depois, porque, né, Gisele, os desafios, eles vão mudando, mas eles sempre vão existir, né? Então, eu quero ajudar nesse, sabe? Então, eu acho que eu sinto que é isso mesmo, viu? Então, obrigado por essa informação, ó, mas... Então, é isso. Então, hoje, o que eu pensei? Utilizando a fala da Gisele, né? Claro, você veio para contribuir aqui para tratar as nossas dores, então, eu pensei de trazer umas inspirações, né? Para a gente conversar aqui, né? E uma troca, primeiro na teoria e depois na prática, né? Então, mesmo depois das pessoas que vão assistir, né? Agora, tanto a Andrea, né, que vai poder trazer um pouquinho, e a Gisele, um pouquinho dessa parte prática do que eu vou falar na teoria, né? Em relação à adoção especificamente, né? Então, que eu quero unir, né, a teoria e a prática, para a gente, porque eu quero ajudar, né, as pessoas, né, a entenderem, né, como que funciona esses desafios, tanto que o título, né, os desafios internos no processo da adoção, né, eu quero ajudar aí, né, então a gente traz a teoria e depois a prática, porque eu quero ajudar vocês a fazerem mesmo isso, como é que funciona, né. Então, Gisele, você pode colocar a frase primeira que eu escolhi como inspiração para começar? É que tá mudo o seu áudio. Aqui. Seu áudio tá mudo, Gi. É que eu acho que não é esses slides, né? Tá parecendo uma apresentação do Canva. É. Pronto, abri meu áudio. Só um minutinho. Ah, tá. Meu mouse resolveu parar de funcionar. Uhum. Engraçado que a apresentação é sempre assim, né? Eu até treinei antes de começar, falei, vou treinar para dar certo. Aqui, já vi. Mas vai dar. Uhum. Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Pronto. Pronto? Pode colocar o próximo, Gi, que é a frase, tá? Não tá na frase? Não, tá na apresentação do tema. Passou ou não? Ainda não. Não. Tá no primeiro slide, você tem que passar para o segundo. Ah, eu já estava no segundo aqui. Ah, é? Pra gente não. Peraí, deixa eu ver onde que tá o outro aqui.
Era para estar aí. Eu estava sozinha, né? Eu até fiz o teste, falei, mas acho que vai dar certo. Vamos ver agora. Vou tentar colocar direto do Canva. Acho que vai dar certo. Acho que agora vai, Gi. Deu certo. Deu certo. Aí. Tá. Então, como eu quero começar a falar, né, dos desafios internos aí, né? Primeiro, na maternidade e da paternidade a gente está falando, né? Depois a gente especifica em relação à adoção. Mas eu tirei como inspiração essa frase da Madre Teresa de Calcutá. E foi depois do nosso penúltimo encontro, eu abri meu Instagram, tinha essa frase, eu falei, é ela aqui que eu vou abrir. Então, que ela diz assim, ó, os filhos são como as águias, ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão os teus sonhos. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Mas em cada voo, em cada sonho e em cada vida, permanecerá para sempre a marca dos ensinamentos recebidos. Eu gostei muito dessa frase, porque, para mim, ela traz uma síntese, né? Que eu acho que é o maior desafio da maternidade, da paternidade, mas é ali que é a principal tarefa, né? Porque eles falam que onde está o nosso maior desafio, ali está a nossa tarefa, né? Para a gente realizar a nossa missão. Que é os pais se tornarem um instrumento, um veículo para dar à luz à alma daquela criança, né? Quando a gente pensar na paternidade, na maternidade biológica, né, a mãe dá à luz o corpo físico, né? Mas a principal tarefa é dar à luz à alma dessa criança, né? De permitir que ela se torne quem ela veio ser aqui, né? Então essa frase aqui, para mim, ela suscita esse desafio, né? E segundo, aí para complementar, quis trazer para vocês um poema, né? Na verdade, ele é um livro, é o Profeta, do Khalil Gibran, né? Inclusive, eu vou depois disponibilizar, Gisele, no grupo, tem um vídeo da professora Lucilena Galvão, ela é uma professora de filosofia, ela é maravilhosa, você conhece, né, Marlene? Ela é maravilhosa. E ela tem vários vídeos, né, que ela dá palestras sobre esse livro. Porque nesse livro do Khalil Gibran, do Profeta, cada capítulo ele aborda um tema. Então tem sobre amor, amizade, é muito profundo, por isso que até cada capítulo ela dá uma aula, né? Cada capítulo é uma aula. E tem um capítulo específico que fala sobre os filhos, especificamente. Então eu quis trazer, que é mais uma inspiração para a gente começar a nossa conversa, tá? Então no começo do capítulo é assim, e uma mulher que se vira... Oi? Alguém falou? Não? Posso continuar? Tá, acho que eu escutei um. Então, é assim, é um profeta, né, que ele está ali na cidade, quando completa 12 anos, né, ele diz que vai embora, e as pessoas, não vai embora, a gente tem que aprender muito com você. E aí cada pessoa vai perguntando um tema e ele vai falando. Então, nesse capítulo, uma mulher que segurava um bebê no colo disse, fala-me dos filhos. E ele disse, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas do desejo da vida por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E apesar de estarem convosco, não pertencem a vós. Podeis dar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas vivem na casa do amanhã, a qual vós não podeis visitar, nem mesmo em vossos sonhos. Podeis esforçar-vos em ser como eles, mas não tentai fazê-los como vós. Pois a vida não volta para trás,
nem permanece no dia de ontem. Sois os arcos dos quais seus filhos, como flechas vivas, são arremessados. O arqueiro vê o alvo no caminho do infinito, e ele vos dobra com o seu poder para que suas flechas possam ir longe e velozes. Deixai que o arqueiro vos curve com alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ele também ama o arco que é estável. E aqui, gente, para complementar, né, a fala da Madre de Calcutá, aqui tem uma imagem que eu amo muito, por isso que eu quis trazer o Khalil Gibran, porque ele fala que os pais são como o arco que lança a flecha, né? Então, a flecha seriam os filhos, o pai é o arco, né? E o arqueiro é Deus, né? Então, os pais, né, como instrumentos de Deus para lançar esses filhos para o mundo, né? E aí tem uma fala da Lucilena Galvão no vídeo que ela fala, né? Ora somos flechas, porque nós fomos lançados um dia, né? Ora somos arcos que vamos lançar esses seres para o mundo, e um dia nós encontraremos Deus dentro da gente, né? Seremos esse arqueiro também. E isso não só os pais, mas educadores. Sabe quando eu estava pensando, Marlene, eu falei, os educadores, né? As pessoas que ajudam as crianças a serem quem elas são, né? A se lançar para o mundo. Eu falei, a Marleninha foi um arco para mim, né? Que me ajudou eu a me lançar, né? Quando eu estava pensando. Então, mas principalmente nessa imagem. Desculpe, às vezes não, aqui a gente está para conversar. E eu pensei assim, a hora que você começou a falar, gente, como que a vida é bonita, né? Sim. Um dia, eu dei aula para a Flávia, nem sei o que eu coloquei no coraçãozinho dela, agora ela está colocando no meu, para nos ensinar que a vida é cíclica e que a gente não está num lugar definido sempre. Hoje você que é minha professora. Um beijo. E eu só estou aqui porque um dia eu pude receber, né? O que veio de você, né? Então, é muito bonito mesmo ver esse ciclo da vida, né? Então, eu queria trazer essa imagem para vocês, porque isso tem a ver com a minha fala, com o que eu quero contribuir, conversar e trocar com vocês, né? Dos pais como esse arco, né? Que tem a função de lançar os filhos para o mundo, né? De ter essa flexibilidade para dar à luz à alma dos filhos, né? E como que a gente faz isso? Porque o maior desafio, eu sinto, é a gente observar os filhos, ou as crianças, né, os adolescentes, com seus próprios talentos, dons, potencial, mas também com as suas dificuldades, né? E saber acolher, saber incentivar, e especificamente na adoção, eu acho que onde é um desafio é acolher a história dessa criança, como a gente conversou nos nossos encontros, acho que a grande dor é a história não começou ali, né, quando eu recebo aquela criança, ela começou antes. Como que eu vejo essa história, como que eu enxergo, como que eu acolho, então tudo isso, né, a gente trazer, né. Então, para a gente se tornar esse arco, né, para as crianças, né, que vai lançá-las para o mundo sendo quem elas são, ajudá-las a se tornarem quem elas são, né? Eu queria trazer uma outra imagem, que aí isso é um texto, foi um dos primeiros textos que eu escrevi, quando eu decidi que eu ia sair do fórum. Você pode deixar anterior, Gi? Essa. Quando eu decidi sair do fórum e tinha o projeto de trabalhar com os pais, né? Foi um dos primeiros textos que eu escrevi sobre isso, né? E aí eu imaginei a criança, por isso que eu gosto dessa imagem, eu imaginei a criança como se ela fosse um rio, né? Então ela é um rio, que ela tem a sua própria natureza, ela tem o seu próprio curso, né? Ela tem o seu próprio propósito, sua própria missão. E os pais, quais seriam a função desses pais aí, né? Na condução desse rio, né? Tanto eles podem ser a margem, o que é a margem? É os pais que estão ali presente, atento, conduzindo, mas eles não interferem no trajeto e no curso do rio. Eles não interferem, eles estão só ali, eles dão contorno, né? Eles dão segurança, eles estão presentes, mas eles não interferem. Mas também os pais podem deixar de ser margem e se tornar pedra, né? O que seria pedra? Pedra é
aquele obstáculo que interfere no curso natural do rio, né? Então, ele bloqueia, ele interfere. Então, qual que é o desafio aqui, né? E aí eu quero já pedir, né, para quem tem essa experiência, né, como pai e mãe, da gente identificar, né, internamente, onde que eu estou sendo margem e onde que eu estou sendo pedra. Né? Onde que eu estou conseguindo ali, né, estar atento, estar presente, sem interferir no curso natural, na natureza da criança, né, ou quando eu estou obstruindo, eu estou bloqueando, tá? Então, essa imagem eu queria trazer para a gente, porque onde eu estou sendo margem, eu estou cumprindo minha missão de ser arco, né? Onde eu estou bloqueando, estou interferindo, eu não estou conseguindo exercer essa função, né? E tá tudo bem, porque faz parte, né? A gente está aqui para aprender, tem hora que a gente vai ser pedra mesmo, e a gente tem que só, acho que ter essa coragem de olhar para dentro, né? E identificar, tá? Inclusive, quem está aqui hoje presente, quem vai assistir, né? Eu acho que já está nesse processo, né? Já entendeu que é esse processo de aprendizado contínuo, né? Tem uma frase do Platão que a Lucilena, ela cita no vídeo, que ela fala assim, que a melhor coisa que nós podemos fazer por aqueles que amamos é nos tornar seres humanos melhores, né? É crescermos como seres humanos. Então, é isso. Para mim, né, essa função, essa missão sagrada de ser pai e mãe, né, é olhar para dentro, né, e se propor fazer esse crescimento, né, olhar e falar, onde eu estou sendo pedra? Onde eu estou sendo margem? E como que eu, sendo pedra, eu posso me tornar margem? Porque eu acho que essa é a beleza da vida, né? A gente sempre pode se transformar e se tornar, né, melhor, e crescer. Então, mas para isso, aí por isso que eu estou aqui para ajudar a identificar as pedras, gente. que é o que a Gisele falou, né? Por que pedra, né? Eu estou pensando aqui, né? Onde que eu travo? Onde que eu não estou conseguindo, né? Porque onde eu travo, onde eu não consigo, tem uma dor minha, tá? Eu acho que aí entra a fala da Gisele maravilhosa, né? Que eu acho que é isso que eu quero, onde dói em mim, é onde eu travo, né? Onde eu não consigo, por exemplo, né? Aceitar a criança como ela é, aceitar a história dela como ela é, onde eu não consigo compreender, onde eu tenho dificuldade, ali tem uma pedra. E ali eu tenho que entender o que tem de meu ali, né? Onde que dói, sabe? Então, à medida que eu estou falando, né? Depois eu queria mesmo agora, se vocês já tiverem questões, né? Onde vocês observam que está travando, onde dói, onde tem bloqueio, para a gente fazer isso juntas, né? A gente poder fazer esse mergulho interno, né? Se tiver até já uma questão, vocês podem ir falando, tá, gente? Né? Eu vi aqui que a Daniela entrou, né? Ela tá sem o vídeo, mas bom dia, Daniela. Quem quiser, né, pode trazer questões, tá? Então, e aí, o que eu quero ajudar vocês a fazerem esse processo, né? Tá, como que eu faço isso, né? Então, primeiro, a gente identificar essa dor, essa pedra, sabe? E para isso, eu acho que é o início de tudo, é o ponto de partida, e acho que é o mais difícil, porque a gente precisa ter coragem de aceitar que eu sinto algumas coisas que eu não gosto de sentir, que me falaram que é feio, que me falaram que não pode. Vamos pegar, a Gisele trouxe uma fala muito importante uma vez, ela falou, Flávia, exige uma perfeição da gente, né? Como pai, como mãe, né? Sempre, pai e mãe tem gente, eu falo que tem sei lá, um fantasma ali assombrando o tempo todo, assustando, exigindo perfeição. Então, se eu exijo perfeição, como que eu vou assumir, aceitar dentro de mim, que o que eu sinto não é perfeito, né? Que eu sinto, por exemplo, que eu sinto medo, que eu sinto raiva, né? Que eu sinto ciúme, que eu sinto um tanto de coisa. Como é que eu assumo isso dentro de mim, né? Então, acho que primeira coisa, a gente tem que ter essa... E aí que eu quero agora trazer esse divisor de águas, né? Porque é justamente quando a gente... bom dia, Daniela. É justamente quando a gente olha para dentro e aceita e acolhe, dizendo para a gente, tá tudo bem eu sentir o que eu sinto,
Eu gosto muito de falar isso, porque eu acho que isso me ajudou tanto. Falei assim, tá tudo bem eu senti isso aqui, sabe? Tá tudo bem. Na hora que a gente fala isso pra gente, você já tá, é um divisor de águas, porque você já tá abrindo para abraçar aquele sentimento e ressignificar e transformar. Porque enquanto eu fujo, enquanto eu reprimo, eu acho que é feio, não pode, mas aquilo aumenta. E aquilo vira pedra. Eu acho que aí agora a gente falar disso, né? O quanto os sentimentos que a gente não aceita, que a gente acolhe, falo que nem vira pedra, a gente vira muralha, vira muro, e aí a coisa, aí todo o sofrimento vem daí, né? Fácil, gente, de jeito nenhum. Eu falo que a gente está aqui para aprender isso, acho que é uma vida toda, né? Mas quando a gente pega, eu acho que quando a gente começa, até eu falo pela minha experiência pessoal, tá? Na minha trajetória de vida, né? Quanto mais a gente faz, é doloroso? Mas é tão libertador, a gente ganha tanta, eu acho que é libertação mesmo, tanta paz, que vale a pena, que você pega gosto pelo negócio, você pega gosto, sabe? Quando você vê, você fala, não, na hora é difícil, né? Porque até eu participo de um grupo, chama Diálogos Quânticos, que a gente troca, né, experiências, lê livro e tal. E aí tem uma pessoa lá que trouxe uma imagem pra gente que eu nunca esqueço, que ela fala, quando dói, eu vou pro meu quartinho. Então eu falo, eu tenho que ir pro quartinho da Flávia, quartinho da Marleninha, o quartinho da Gisele, o quartinho da Carita, da Andréia, da Daniela. Quando dói, a gente se recolher para ir pro nosso quartinho, para falar, tá, isso é meu, tá tudo bem, eu senti o que eu tô sentindo, seja bem-vindo, acolhe, conversa com esse sentimento, né? E principalmente, o que a gente tem que fazer o próximo passo, depois disso, né? Entender a origem disso na nossa história, porque tudo que a gente sente hoje não é novo. Começou lá atrás, gente, isso é fato, isso eu posso falar pela minha profissão, né? Começou lá atrás. E eu acho que pai e mãe, toda vez que nasce um pai, nasce uma mãe, né? Quando nasce uma criança, né? Esse filho, ele vem com o propósito de curar as feridas que os pais têm como filho, tá? Então, tem essa missão. Então, o que eu tenho que fazer? Sentir uma dor, uma dificuldade no exercício da maternidade, da paternidade, né? Sentir um bloqueio, vai para o quartinho, aceita, né? E busca a origem disso. E isso que eu estou sentindo não é novo. Esse medo que eu estou sentindo não é novo. Essa raiva que eu estou sentindo não é nova. E conforme a gente faz esse trajeto, encontra a origem, pronto, né? Aí, eu falo que a vida ajuda a gente, né? A gente faz o nosso esforço, né? Até ouvi uma frase ontem que eu achei linda, que falou, o esforço é humano, mas a graça é divina. Se a gente faz a nossa parte, que é esse esforço, a vida, ela nos concede a graça, né? Que é o de libertar, né? Que é o de compreender, que é o de curar, né? É a cura das feridas, né? Então, os filhos é um lindo convite de cura, né? De curar as nossas dores, os nossos bloqueios, os nossos medos, onde a gente trava, onde a gente está sendo pedra, tá? Então, é esse o trajeto que eu quero ajudar vocês a fazerem, né? Porque aí, o que eu acredito muito? Não é quase impossível a gente fazer sozinho, a gente precisa do outro. Às vezes, não necessariamente um psicólogo, tá? Um terapeuta, se puder, melhor. Mas pode ser, aqui a gente vai fazer isso, né? Às vezes, no centro espírita, né? Ouvindo uma pessoa falar, né? Estudando, né? Buscando, mas tem que buscar autoconhecimento. Eu acho que essa é a questão, a gente tem que buscar olhar para dentro. A forma como a gente vai olhar para dentro, cada um vai encontrar o seu caminho. Às vezes tem pessoas que não se identificam com a terapia, mas vai encontrar um grupo que vai ajudar a fazer isso, né? Uma leitura, né? E eu acho que a espiritualidade é fundamental, porque volta a gente para dentro, né? A gente não tem como desenvolver espiritualidade sem olhar para dentro, né? Então, cada um vai encontrar o seu caminho, mas tem que fazer esse processo. Então, ter filhos, né, é um lindo convite para olhar para dentro. E a adoção especificamente, né, agora a gente entrando na adoção, né, também, né, também a adoção é um convite para a gente olhar para dentro, para desenvolver esse amor incondicional, mas tem que passar por esses desafios, não é? Então, o que eu queria, assim, eu acho que eu falei basicamente o que eu queria, não sei
se faltou alguma coisa, mas se puderem trazer sentimentos e questões que já observaram em si, ou que já observou e já transcendeu, ou que está com dificuldade hoje, agora, para a gente fazer esse link da teoria com a prática, sabe? De como que eu dou a luz aí à alma dessa criança, né? Mas antes eu tenho que desenvolver isso em mim, né? Tem uma frase da Lucilena que ela fala isso: eu só oferto para o outro aquilo que eu desenvolvo em mim. Se eu não tenho dentro, eu não oferto. Então a gente tem que criar esse espaço dentro da gente, sabe? Então, criou esse espaço dentro, eu vou oferecer fora. Então, acho que era isso, gente. Não sei se ficou faltando alguma coisa, à medida que a gente for conversando, eu vou lembrando. Eu acho essa figura do Khalil Gibran linda, né? Eu sempre, de vez em quando, eu ouço. Não apenas é maravilhosa, né? Mas outros também. Mas eu vou contar uma coisa, pode parecer que não tem nada a ver, mas eu acho que tem. No nosso curso de evangelização de ventre, trabalhar com as mulheres que estão grávidas, né? Aí, uma vez, eu disse que o papel dos pais, eles vão ser pais até um certo ponto. Depois, eles não precisam ficar mais naquele lugar de pais. Aí, uma das meninas lá ficou horrorizada com a minha fala. Não deixou por menos. No outro dia, ela veio e falou que tinha conversado com a mãe dela e que aquilo não procedia. Claro, tudo bem, né? Mas aí eu ainda continuo pensando assim, eu hoje, vou dar o meu exemplo, eu tenho filhos que estão na faixa dos 40 anos. Eu vou continuar sendo mãezinha deles? Não, eu tenho que estar nesse lugar agora de troca, de aprendizado, né? Porque eu tenho que ter feito essa leitura que você trouxe, né, Flávia? Eu vou acolhendo na medida que eu tive os filhos e vou vivendo isso na adolescência e tal, até que quando eles cheguem na vida adulta, eu também já esteja adultizada. Porque se eu quiser continuar sendo mãezinha, é porque eu ainda estou na infância. Não sei, se você quiser contrapor, eu acho bom. Me lembrou uma frase famosa, que eu não sei de quem é agora, mas ela circula no meio da psicologia. Agora, eu não sei, depois eu vou até pesquisar, agora que eu falei, eu tenho que saber a fonte, né? Mas é assim, que ser pai é aprender a capacidade de se tornar desnecessário. Difícil, né? Porque você Era isso que eu queria dizer. Você nutre, você cuida, você ama, mas ela é flecha, é para a vida, né? Porque os filhos não pertencem aos pais, eles pertencem a Deus e eles têm a missão deles, né? Então, esse desapego, né? Que é o verdadeiro amor incondicional, né? E é o que tanto o Khalil Gibran quanto a frase da Madre Teresa de Calcutá, né? Eu amo, tem até ela no post da frase da Madre Teresa de Calcutá, em seguida estava escrito o seguinte, ó: ensinar é guiar, mas permitir que vivam suas próprias vidas é amar. Então, esse exercício, né, eu acho que é o maior desafio de pai e mãe e é a maior tarefa. Você cumpriu sua tarefa se você se tornou desnecessário. Mas aí tem que olhar para os nossos apegos, para as nossas questões aqui, né? Bem isso. André queria falar, eu lembrei. Eu quero. Não tem jeito, né? Eu tenho que falar. Flávia, sabe que eu fiquei pensando aqui, eu acho que eu sou mãe muito possessiva, assim, eu acho que E aí eu fiquei pensando a dificuldade que eu tenho de entender essa linha, assim, que para mim é muito tênue, né? Onde eu tô sendo pedra e até onde eu tô conseguindo ser o curso, né? Nossa, que difícil de enxergar. Eu tenho uma sugestão para te dar. Sugestão, tá? Pensando aqui, né? Onde eu sou pedra, eu estou sentindo medo, tá? Então, por exemplo, eu tenho medo que o meu filho se torne mal educado. Sei lá, né? Me veio um exemplo aqui, tá, gente? Vamos no trivial que fica mais fácil, né? Onde eu tenho medo, né?
o medo está me conduzindo, aí eu vou tender a controlar, a ter expectativas, aí eu estou sendo pedra, aí eu interfiro, né, nesse desenvolvimento, né? Onde que eu estou sendo margem, né? É o amor. Tem duas emoções básicas, gente, ou eu estou no medo ou eu estou no amor, viu? É isso aí. O amor, o que que acontece, né? Você confia que você sendo margem, você está dando o exemplo para o seu filho, né? Eu vou ser educada, eu vou respeitar. E aí ele vai aprender com o meu exemplo a respeitar, sabe? Então você observa, o que que é margem? Suponhamos, eu observo a criança gritando, ou ficando brava, tal, né? Se eu, na minha cabeça, na hora que vejo a criança fazendo isso, nossa, que medo do meu filho ser mal educado, deixa eu lá punir, deixa eu lá castigar, deixa eu lá falar, o medo tá te conduzindo, você tá sendo pedra. Você tá dizendo o quê pro seu filho? Ó, isso é feio, não pode ser assim. Por que que isso é pedra? Porque o que que é ser margem, né? Quando você vê aquela situação, você vai fazer o seguinte, ó, sugestão, tá? Por que será que ele está gritando? Ele está sentindo algum desconforto. Deixa eu lá entender que desconforto é esse, né? Deixa eu lá, filho, o que que você tem? Né? Você está atenta, você está presente, mas você não está com medo. Você está ali vendo, observando. De repente você descobre que o filho ele está com medo de alguma coisa e ele não sabe expressar. Percebe como que é diferente? E aí, o que eu quero contar agora, gente, que foi um ganho que eu tive aqui na fala do Dr. Everton. Quando ele conta, eu vou recontar a história, porque eu acho que aqui entra o que eu acredito que a gente tem que fazer para a gente conseguir isso, tá? Que foi quando ele conta aquele exemplo que a Roseli Saião, aquela psicóloga, presenciou a mãe e filho, né? O filho dando uma birra gigante ali no supermercado, no lugar público, né? E a mãe conseguiu acalmar aquela criança, né, mas conversando, mas ela falava, né, calma, Marta, calma, Marta, calma, Marta, e ela conseguiu acalmar a criança, eis que a Roseli Saião, no final, né, chega nela e elogia, né, a conduta dela e fala, nossa, você conseguiu tanto acalmar a Marta, ela falou, não, mas a Marta sou eu, não é a criança, né, gente, isso para mim foi genial, sabe por quê? A gente só consegue oferecer para a criança aquilo que a gente conquistou dentro. Então, eu tenho que ter um espaço dentro de mim. Então, André, por que você trouxe esse exemplo? É maravilhoso. Para eu conseguir ser margem para essa criança, eu tenho que ser margem para mim primeiro, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Quando a criança está gritando, que raiva dessa criança que está gritando, ou então, que vergonha, porque tá todo mundo olhando. Acolhe seu sentimento, fala, tá tudo bem, eu tá com raiva, tá tudo bem, eu tá com vergonha. Dá colo pro seu sentimento. Porque na hora que você faz isso, você já tá em outro lugar, percebe? Você já tá margem, você não tá pedra. A margem é acolher, é abraçar. A pedra é bloquear, é reprimir, tá? Então, tem que fazer isso. Então, eu dei essa volta toda, André, porque aí, como que você vai observar? Quem tá me guiando aqui? Eu tô com medo? Ou eu tô no amor, eu tô confiando? E aí, se você tá no medo, você tem que pegar, conversar com o seu medo. Nossa, eu tô com medo do quê? Nossa, isso aqui não é novo, eu já senti esse medo antes. Não é só com meu filho. Tá, onde que isso começou na minha vida? Né? Vai e pede. Gente, o poder da intenção, até é legal a gente falar disso, viu? É incrível. Onde a gente bota foco, floresce. Isso a física quântica já comprovou, né? Onde a gente bota o foco, aquilo expande, né? Quando você pede, né, genuinamente com o coração, com a intenção de eu quero entender isso em mim, eu quero entender esse medo em mim, eu quero saber a origem, gente, eu até arrepio, porque a vida traz. Ela traz uma frase, uma memória, principalmente as memórias, sabe? De onde esse medo começou, né? Porque se a gente for pensar, gente, memória nossa de criança, o quanto de ameaça a gente recebeu, quanto de medo, quanto de punição, quanto de dor. A gente tudo tá vivo aqui. A gente só cresceu de tamanho, viu? Porque nossa criança está aqui. E é nosso dever agora, nossa tarefa, compreender essas memórias. Aí se aprofunda, sabe, Andréia? Porque, claro, porque a pessoa fala, tá, mas o que eu faço com esse medo, né? Tem que fazer esse processo, esse trajeto, né? E às vezes precisa de ajuda para isso, né? Que eu falo aí, ter uma companhia para te ajudar. Fez sentido? Sim, muito.
E eu acho que esse grupo é muito isso para mim, é essa companhia. Vocês me ajudam muito, essas coisas que despontam aqui, que me alertam aqui, e outras que eu trago também. Esse grupo é muito importante para mim, assim, para eu trazer essas coisas, essas dores aí, esses medos, e vocês me ajudarem a traçar aí, né, onde eu tenho que trabalhar. Uhum. E foi legal sua pergunta, André, porque é isso que eu quero trazer para o grupo, né? A gente fazer na prática, porque identificar onde eu estou sendo pedra, identificar onde eu já consigo ser margem, e como que eu transformo, onde eu estou sendo pedra, eu me torno margem, né? Porque aí a gente está exercendo a nossa tarefa, a nossa função, né? Fazendo, olhando para dentro, olhando internamente, sabe? E é onde eu sinto desconforto. Às vezes não é medo, às vezes é um outro sentimento, mas é desconfortável, sabe? Eu tô tensa aqui. Por exemplo, quando eu trabalhei no fórum, e eu gosto de falar isso porque um dos pontos mais delicados, né, mais importantes e complexos no tema da adoção é a revelação para a criança da história de origem, né? Eu acho que isso para mim sempre foi, eu sempre falo muito disso, porque eu via, né, na teoria, quando os casais chegavam, né, ou mesmo quando recebiam a criança, na teoria eu entendi tudo, mas na hora que eu vou para a prática, nossa, aí as pedras vêm tudo. E vem mesmo, e tem que vir, eu falo, tem que vir, porque tem a ver com a nossa cura, tá tudo bem, né? Falo, filho vem para curar, né? Onde dói, onde eu travo, ali tem a minha missão, né? Porque na prática vem as memórias de dor, e aí trava, né? Tanto que eu cheguei a receber já, na época, né, para conversar com pais, né? Eles falavam, não, eu estou esperando a criança perguntar para eu contar. Eu falei, mas ela não vai perguntar, né? Criança, ela só pergunta aquilo que ela tem permissão, que ela tem espaço, que ela capta, porque, gente, criança é esponja, ela percebe tudo, saca tudo, sabe tudo. Tem uma história que eu gosto de contar, até desculpa se eu estou contando de novo, mas é porque eu acho que ela foi um congresso que eu participei, eu estudava psicologia, estava na graduação ainda, e era um tema sobre adoção. E era um caso de uma família, de um casal, que tinha adotado 3 crianças. E elas eram de famílias distintas, né, biológicas. Então, elas tinham características físicas diferentes. Então, uma era morena, a outra era de cabelo enrolado, a outra lisa, a outra era mais branquinha, enfim. E nunca tinham se falado de adoção ali. Não falava, nada, zero. Uma das crianças começou a apresentar problema na escola, porque é assim que a criança manifesta, né? Ela não vai verbalizar, mas ela vai apresentar no comportamento algumas dificuldades. Aí esses pais levaram essa criança para uma psicóloga, e o primeiro desenho da criança que ela faz ali na sessão com a psicóloga era uma árvore que tinha um limão, uma maçã, uma laranja. A psicóloga não sabia de nada, levou para os pais e falou, ó, ela fez esse desenho aqui. Aí os pais contam, né? Ela falou assim, eles são adotivos, né? Ou seja, olha isso, gente. A criança falou assim, não tem como uma árvore dar laranja, não tem como, né? Você dá frutos diferentes. Cada árvore dá um tipo de fruto, né? Eu arrepio, sabe? Agora, quando eu conto essa história, porque assim, a gente acha que a criança não está percebendo, não estou falando. E o que a criança recebe dessa informação? Isso eu sempre falo, né? Se isso não é conversado, acolhido, né? Se isso não chega para a criança de uma forma natural, né? Ela recebe a informação de que isso é algo ruim, de que é errado, de que não pode, de que, né? Então ela vai crescendo com essa informação distorcida, né? Então a nossa função que aí por isso que eu falo, onde eu tenho pedra nesse assunto, eu tenho que ressignificar, eu tenho que me tornar margem. Para isso, os filhos terem, né, em relação à sua história, né, que é muito a história da Carita, né, que você fala, né, o quanto que seus pais deram permissão, né, então, para que esse assunto fosse,
né, natural, né? Tô Natural. pensando aqui na árvore lá de casa. Então, não é? E Tem eles laranja, tem limão, tem cada um do jeito. Isso, verdade, verdade. E quando eu vejo isso com naturalidade, com beleza, com amor, né? Isso que foi a fala, né, semana passada, né, a Zuleika e os filhos, né, a forma como eles veem a adoção, né, é a forma como ela via e deu permissão. Então a gente tem que ter muita, mas aí a compaixão. Agora eu quero falar muito essa frase, essa palavra agora, porque isso para mim é o principal. Porque isso na teoria a gente sabe, né? Mas na prática, os pais terem compaixão, colo para os próprios sentimentos, né? Onde eu tô com medo, onde eu travo, deixa eu levar esse amor, deixa eu levar essa compreensão. Porque se a gente não fizer isso com a gente, então tem que começar aqui, né? Seus pais, eu acho que já tinham isso, né, cara? Eles já, acho que para eles, né? Já anteciparam, né? Agora, a maioria de nós, né, vai ter bloqueios, vai ter pedra, né? Então a gente tem que agora acessar essas memórias. Então, alguém levantou a mão? Parece que eu... Aqui, ó. Eu Agir? Eu estava aqui pensando, né, que quando a gente começou esse caminho, eu achava que tudo era muito bem resolvido dentro de mim. Uhum. Sempre achei, né? E aí, assim, eu consigo identificar hoje que o maior bloqueio que eu tenho é com relação a essa história da família biológica. Uhum. Porque a gente sempre fala de adoção, eu sempre falo, não, a tia Carta também, ela também, a gente sempre usou filha do coração, ela também. E só que não era uma coisa falada muito comum. Quando eu estou fazendo os encontros, às vezes eu faço palestra, elas estão perto, mas tinha um quê, assim, né? Por exemplo, na semana passada eu fiquei pensando que o livro das meninas que eu trouxe, falando do processo de acolhimento delas, eles ficam guardados, eles não ficam assim à mão delas, para elas poderem pegar, manusear. E aí, na semana passada, eu mostrei aqui, e depois eu deixei eles aqui em cima da bancada do escritório. E aí a Laura veio, pegou, olhou, folheou, e falou assim, nossa, fazia tempo que eu não vi esse caderno, esse meu caderno. E ela ficou um tempão aqui olhando, e ela não me fez nenhuma pergunta. E aí eu fiquei pensando, o que passa na cabeça dela, né? Uhum. Será que ela tem? Será que eu estou dando essa abertura? Será? Né? Os será são muito presentes para a gente, né, Andréia? E aí eu fiquei... Parece que é muito fácil para a gente, mas não é. Então, essa questão da família biológica, a Luísa já está com 7 anos, eu sei que vai chegar uma hora, né, que vai ter essa questão da família biológica que vai chegar. Eu vi a Zuleika semana passada falando o seguinte, então, porque eu falo para eles, né, que a mãe biológica deles, né, ela ainda falou, se posso assim dizer, a outra mãe, ela não dava conta nem de cuidar dela mesma, né, então precisou de uma segunda mãe. E ela falou de ser segunda mãe, assim, eu sei que tudo entre aspas, com uma naturalidade, aquilo foi tão simples para mim, na fala dela, mas para mim ainda não é tão simples assim, na hora de passar para as meninas. Então é uma dor, né, que eu tenho que trabalhar, né, justamente acho que hoje é a maior dor que eu tenho, assim, que eu preciso trabalhar. E Gisele, obrigada por compartilhar, porque isso de fato é muito, muito comum, a maioria. Eu falo pela minha experiência no fórum, tá? Nesses 10 anos, né? Porque o simples, ele é difícil, né? Chegar nesse simples, né? Ele vai exigir esse processo, esse olhar para dentro, né? Porque é isso que eu te falar. Ela não vai te perguntar, enquanto tiver essa pedra, vamos pensar, tem uma pedra aí, tá? Por isso que eu gosto dessa imagem. Tem uma pedra. Quem vai ter que remover essa pedra vai ser você, né? Primeiro, olhando para dentro, fazendo esse processo, aí sim, né? Ela não vai, porque a criança capta, por isso que eu gosto dessa imagem, né? Da árvore, né?
Porque sem ninguém falar, a criança captou, ó, né? Então, é incrível. Então, ela não vai te perguntar, porque a criança percebe, né? Então, essa pedra você vai ter que remover fazendo esse processo. Então, qual é a pergunta? Por isso que eu gosto muito quando traz, porque aí eu posso trazer a prática, né? O que essa pedra está trazendo? Que sentimento? É medo? Eu tenho medo do quê, né? É uma ameaça? É uma tristeza? Né? Qual sentimento está por trás, sabe, Gi? Faz essa pergunta, né? O que eu sinto? Porque se a gente fica só na dificuldade, a gente não avança, né? Tem um sentimento sustentando essa pedra. Vamos pensar, tem uma pedra aqui. Tem algo sustentando ela, né? Que sentimento que é? Às vezes é mais de um. Na hora que você vai compreendendo esse sentimento e dizendo para você, tá tudo bem, eu senti isso aqui, isso faz parte da minha história, isso começou um dia, e não começou com as meninas, Gisele, tá? A gente vai vendo, não começou, né? Aí você consegue começar a remover essa pedra. Faz sentido, assim? Aí depois, se você precisar, né, até de ajuda para isso, você me chama, né? Porque eu acho que a função do psicólogo é essa, é descobrir o que está sustentando, né? Essa pedra, esse muro, né, entre vocês, né? E sabe o que eu achei bonita a metáfora, a analogia, que eu acho que o grupo está trazendo? O livro estava guardado, né, como se estava lá. Você já trouxe ele, percebe? Ela viu, ela pegou, né? Você está trazendo memórias, né? Porque memória é o quê? Tudo que está guardado, que está lá esquecido, né? Eu tranquei e deixei lá. Você abriu, né? Então, o livro significa as memórias da Gisele, que você precisa agora resgatar, para conseguir ajudá-la a resgatar as delas, né? Faz sentido? Porque eu acho que é esse movimento, né? Já está aí. Você está sabendo que tem umas memórias aí que você precisa olhar, tá? A Andréia, acho que levantou a mão. Essa semana eu levei o Henrique na dentista e ela falou assim, como que foi a gestação? Aí eu falei, ele não é meu biológico. Aí ele falou, sou sim. Eu achei engraçado que ele reagiu assim, né? Na hora que ela falou, ele falou, sou sim, sou biológico. Aí passou uns dias, uns 2 dias, ele falou assim, ó, eu não lembro quando eu nasci. Eu acho que despertou também nele, talvez isso que a Gisele falou, né, das meninas terem visto o livro, eu acho que despertou nele também, mas aí ele não soube, assim... Não, ele soube decorar, né? Ele Quantos falou, anos ele tem, André? Quantos anos? 5, tá. Tá. Ele falou, eu não lembro quando eu nasci. Mas aí, assim, tava na hora da gente deitar, eu tava indo dormir, eu falei, amanhã eu vou te contar como que foi quando você nasceu. E aí vai ser hoje. Hoje eu gosto de conversar com ele, assim. E, André, você já falou para ele que ele veio de outra barriga? Essa conversa já surgiu? Ele sabe o que é isso? Eu já falei algumas vezes assim com ele, mas eu acho que ele era pequeno, assim, eu não sei se... Até eu trouxe para vocês, eu peguei ali, que né, quando eu fui fazer essa fala, eu comprei esse livro, ó, que ele fala sobre isso. Ele tem, assim, ele gosta muito de leitura, tal, a gente tem esse hábito, né, com ele, e esse livro fala sobre a mãe biológica, ele é bem didático, assim, Presentes do Coração. Depois você manda a foto dele pra gente no grupo, por favor. Pode deixar, vou mandar. E aí eu peguei aqui hoje, que eu vou ler para ele de novo, e aí vou contar para ele de novo essa história, porque faz um tempo, assim, que a gente não conversa sobre isso. Ah, tá, ele era muito pequenininho, então, quando falou. Porque, sabe, então, eu tô te perguntando, porque a minha intuição me diz o seguinte, quando ele fala sobre biológico, sim, ele não tá entendendo o biológico como a gente entende, tá? Ele tá falando assim, não, eu sou seu filho, ele tá dizendo isso. Né? Eu senti isso na fala dele. Quando assim, não, ele não é biológico, é como se assim, não, ele não é meu filho, entendeu? É porque a gente tem que ver o que a criança entende do que eu estou falando, porque às vezes a gente acha que ele não tá pensando nisso. Então, acho que mas é um convite, quando ele te pergunta depois, isso é muito bonito, né? Mãe, como eu nasci, ele tá pedindo para você explicar a origem dele, a história dele. Então, agora, de acordo com a forma como ele compreende, né? Se você já conversou, você pode falar, né?
que ele veio de outra barriga. Aí eu acho muito importante você, à medida que você conseguir, e fala, porque ele vai, mas quem é essa barriga? Porque eu acho que isso, né, é uma outra mulher, ela tem outro nome, o que aconteceu? E aí você vai, aí você tem que se investigar o quanto você tá. Aí, André, deixa eu te falar uma sugestão. O quanto você tá confortável para falar, porque se você não tiver, espera. Perfeito, nunca, pronto, 100% a gente nunca vai estar, mas pelo menos mais confortável, sem medo, sem tanto medo de falar para ele. Como que é para você contar a história dele, né? Que ele veio de outra barriga, o que aconteceu com essa outra mulher, como que ele chegou, né? Você faz essa consulta. Eu tô com, vou falar assim, você vai fazer uma investigação, eu tô mais com medo do que confiante, tá 50%, como é que você tá, né? Porque a criança capta o que a gente sente, não o que a gente fala, então ele vai captar tensão, medo, tá? Então se consulta, como que você tá hoje para falar? Tá mais tranquilo? Talvez depois da nossa conversa pode até ser, né? Porque às vezes você vai estar até mais, né? Porque é se preparar para isso, é se preparar, né? Para ter essa conversa, né? Porque quando eu acho que você falou assim, ó, amanhã a gente fala, eu achei tão bonito, porque é como se você falasse assim, filho, estou preparada ainda para ter esse assunto, não. Foi isso. Porque a criança, vou te falar, até de verdade, André, na idade dele, a criança é conectada com o presente, tá? Ele te perguntou, era aquela hora, não deu, ele já esqueceu. Aquilo já, tá? Talvez você esperar, não sei, ver como é que você tá, se prepara, porque conforme você vai se abrindo, isso é energético, né? É muito bonito, conforme você se abre energeticamente para isso, ele vai perguntar de novo, ou vai surgir, alguém vai falar, né? Ou você, tá? Aí a coisa, porque a criança é ao vivo, a criança ela vive no presente, já foi, tá? Porque não é igual a gente, sabe? Aquela assim, ó, amanhã a gente conversa, aí você lembra que eu combinei, a criança não tem isso, não. A criança, ele já tá, né? Mas eu acho que é isso, é um convite para você se preparar, né? O quanto que você tá confortável para falar para ele, tá? Da origem dele. E é o momento, viu? Tá mesmo. É a idade dele fazer as perguntas mesmo. Tá, obrigada, viu? Uhum. A Karen, eu lembro, por ser a mais velha, né? Então eu acompanhei as outras duas adoções, 3, né? Os gêmeos. Mas os gêmeos eu lembro muito bem, assim, que a gente depois comentava, né? Eu sou morena, meu outro irmão é moreno, os dois são claros, tem um que é até loiro. Então, assim, eu falava, ai, quando a gente foi buscar vocês, né? Porque eu fui buscar, eu tinha 6 anos, eu fui junto. Eu cheguei lá, vi os dois muito pequenos, prematuros, né? Assustei que era muito pequeno, ainda falei pra minha mãe, ai, devolve, que é muito pequeno. E assim, e a gente com os meninos, principalmente, eu falava de forma bem natural, porque a do meio, a Tarsila, eu lembro, mas eu tinha 3 aninhos, então assim, eu lembro só dela bebê, não lembro como foi a cena, que nem foi meus pais que foram buscar, foi uma tia. Agora, os meninos, nós todos fomos buscar, né? Eu fui, a minha irmã foi. Então, eu lembro dessa passagem toda, assim. Então, a gente sempre comentava, né? Eu falava, quando nós fomos buscar vocês eram muito pequenos, nós tivemos que arrumar uma mãe de leite, né? Porque na época não tinha fórmula, né? Igual tem hoje. Então, assim, foi buscar, vocês tiveram que mamar, teve um que ficou internado, né, até ganhar peso. Então, assim, essa passagem, eu lembro que nem, assim, meus pais falavam, mas até a irmã mais velha falava, né, porque eu vivenciei esse processo. Então, assim, eu não tenho esse papel de mãe, né, assim, pela adoção, mas eu tenho a de filha. Eu sinto também, né, por mais que meus pais eram, sei lá, se era preparado, tinha mais facilidade para falar, tudo, sei lá. Mas a gente sentia, né, que tem, ao mesmo tempo, tem um medo, né? Será que um dia eles vão querer ir, procurar? Eles sempre deram essa liberdade, falaram tudo. Mas eu acho que eles tinham medo da resposta, né? Eu quero.
eu vou, né? Não sei. Mas, assim, eu penso, Flávia, que as perguntas chegam mesmo, né? Chega numa idade que o da Andréia vai perguntar, as meninas da Gi vão perguntar, porque é natural, a gente vai entendendo, né? Igual o meu, eu entendia o físico, meus pais eram bem claros, né? Não tinha jeito de eu ser morena se meus pais eram claros, não ornava, né? Agora os meninos não, se não falasse nada, porque eles são parecidos, até fisicamente, né? Mas assim, alguém viu a gente chegar na família, né? Os primos mais velhos, os tios. Então, assim, eu acho que chega num ponto que num dia essa conversa ela acaba chegando, né? Mas, igual você falou para André, eu acho que os pais sabem a hora de falar. Né? Acho que vem no coração mesmo. Agora é a hora, eu estou preparado para falar, né? Porque quando você fala, agora eu estou te falando como eu lembro né? Tem que ser algo que a pessoa está segura para falar, porque a gente sente, né? Então, quando eu recebi a notícia, foi natural. Eu acho que eles falaram e lidavam disso de uma forma natural, né? Mas, assim, quando muitas pessoas vêm me perguntar que adotaram crianças, como contar, eu sempre falo isso, né? Você tem que estar bem. Uma amiga minha contou pela historinha também, né? Achou mais lúdico, porque são crianças, né? Então, assim, eu acho que a espiritualidade, ela dá né, uma intuição de como vai ser contado, né? E isso que você trouxe, cara, é muito legal, você traz o outro lado, né? Isso, por isso que é muito, muito rico esse grupo, né? Porque tem quem está do lado de cá, do lado de cá, o que você falou? A gente sente. Então, para a Andréia e a Gisele que trouxeram esse exemplo maravilhoso para a gente trocar, então, o que é agora, juntando a teoria com a prática, né, que eu queria, vamos identificar com coragem, precisa de coragem, para olhar para dentro com essa honestidade. O que eu sinto ao contar a história para os meus filhos, né? Eu sinto tristeza, eu sinto medo, né? O que é que está sustentando essa... Onde eu travo? Sabe onde travou? Quando você falou, né, André? Amanhã a gente conversa, né? Ou a Gisele deixou o livro ali, não abordou, né? Eu estou travando. Onde eu estou travando, tem um sentimento que está me prendendo. É ele que a gente tem que falar, tá tudo bem, eu senti, né? Acolher, ter compaixão por ele e entender a origem dele, porque, gente, sai, a coisa vai assim, ó, na hora que saiu, ganha todo mundo, né, ganha os pais, porque você fica em paz, né, ganha os filhos, porque eles vão se apropriando da própria história, e isso é saúde mental, né. Quando eu saí do fórum, eu gosto de contar isso, um ano e meio depois, eu acessei a constelação familiar, eu fui estudar, né, e foi um divisor de águas na minha vida, porque eu fui entender coisas que eu não entendia, né? Porque até a constelação familiar é uma técnica de autoconhecimento, né? Que ela se baseia de que a gente herda não só características físicas, mas a gente herda memórias, traumas, dores da nossa ancestralidade, né? Então, por que é fundamental a criança saber a origem dela, né? Não necessariamente conhecer, tá? O conhecer ou não vai depender da trajetória de cada um, né? Mas é importante honrar de onde eu vim. E honrar, para eu honrar, porque a vida me foi dada através desse pai e dessa mãe, né? Nós somos 50% pai, 50% mãe, né? Da biológico, né? Mulher XX, homem XY, tá lá, né? Se eu não honro essa história e honrar, eu preciso conhecer, eu preciso compreender e aceitar, né? Para eu fazer isso, né, eu preciso que os pais, né, dão a permissão para que eu faça isso, né? E uma coisa muito linda, eu não lembro agora qual que foi dos nossos encontros. Foi a sua nora, agora eu lembrei, foi a Maria, que é aquela escritora, eu até anotei, é Mariana... você lembra, cara, o nome que ela... Anotei aqui também, Flávia. Eu quero até pesquisar. Diana Murato. Isso, que ela escreve a história que ela fala, né? Quanto que a mãe, quando rezava com ela, honrava o útero
que trouxe ela à vida. Gente, esse é a gente está aqui para fazer isso, tá? Te remover as pedras, entender a dor, para chegar nesse estado de margem, que é honrar esse útero que trouxe ela à vida, né? Porque aí eu estou honrando a vida do meu filho, eu estou ajudando ele a honrar a vida dele, e aí ele vai conseguir se desenvolver. Mas para eu conseguir fazer isso, eu tenho que entender que sentimento me impede, né? O que me impede de chegar nesse lugar? De honrar esse útero, de honrar esse pai, essa mãe. Porque se não fossem eles, eu não teria esses filhos, né? E fez parte da história de vida deles, né? Se a gente for pensar, tem uma questão espiritual aí, né? Por que não pôde ficar lá e veio para cá, né? A gente ampliar a visão, né? Mas para isso, por que eu estou falando isso? Porque a constelação familiar, ela ensina, se eu não honro a minha história, a minha origem, a minha vida trava. E ela bloqueia. Ela trava, gente, em termos profissionais, financeiros, afetivos. Então, a gente tem que... E a adoção, eu acho que ela tem, né, os pais adotivos, é isso que é a especificidade da adoção. A gente tem que olhar para essa questão. Onde eu não estou conseguindo fazer isso, eu tenho que, sabe, investigar com honestidade, com coragem, com amor, com a gente, né? Sempre que a tendência é, eu não posso sentir isso. Igual, Gisele, você fala muito isso, é muito legal. Nossa, mas eu adotei, eu não podia sentir isso, né? Se eu me propus a adotar, como é que eu sinto isso? Sabe esse julgamento? Né? A gente tem que tirar esse julgamento, porque onde tem julgamento, eu travo para falar, não, aqui está a minha tarefa. Aqui está a minha missão, aqui está meu desafio, aqui está a minha tarefa. Eu vou fazer isso com honestidade, com amor, porque aí a gente consegue chegar nesse lugar de honrar, né? Aí falar com a criança, gente, aí é uma consequência só, né? Desse lugar que a gente acessa, né? Dentro da gente. Então, faz o caderninho, sabe? Eu até pensei aqui rapidamente, né? Eu gosto muito de escrever. Eu acho que a escrita, ela ajuda muito a gente a se observar, sabe? Se entender, se compreender. Então, sentiu, André, sentiu um desconforto, Gisele, sentiu, escreve, né? O que eu estou sentindo, né? E coloca ali, né? Porque isso vai permitindo vocês ficarem no estado de observador. Isso é uma imagem legal da gente trazer, não só para os filhos, mas na vida. A gente sair do lugar de julgador para observador. Eu observo o que eu estou sentindo sem julgar, sem me punir, apenas entendendo que isso é humano, que faz parte, e eu estou me propondo a me conhecer a minha história, as minhas memórias, né? Acho que isso, a escrita, ela ajuda a gente chegar nesse estágio de observação sem julgamento, sabe? Dos nossos sentimentos. Minha mãe tinha diários, né? Eu já falei muito aqui, né? Minha mãe tinha diários, eu ainda não tive acesso, mas eu quero ter. Ai, que legal! Então, ela escrevia em ata, sabe aquele livro ata, aquele livro preto? Então, ela tem muitos livros lá em casa, mas ainda na casa da minha irmã agora, né? Então, assim, eu queria, porque ali eu sinto, assim, eu lembro de ler algumas coisas, mas tinha, né, também esses sentimentos. Eu quero um dia poder ter acesso até para mostrar para vocês, né? Que legal. E outra coisa que eu ia falar das meninas da Gi, né? Eu sou evangelizadora e o nosso grupo de amigos, a maioria das crianças fazem evangelização comigo desde pequenas, né? Dos 2 aninhos, hoje estão com 10, o grupinho. E eles falam da adoção das meninas da Gisele numa naturalidade, porque um dia eu falando sobre adoção, não sei, falando sobre laços familiares na evangelização, e eu citei meu exemplo, né? E aí eles falam assim, igual as meninas da Gi, né? Então, assim, para eles, porque eles acompanharam a chegada das meninas, né? Eles acompanharam, né? Então, assim, para eles é algo natural também, né? Então, o ciclo de amigos, eu acho que ele também é fundamental, né? Para que a gente, de repente, tenha coragem ou força, sei lá qual que é a palavra, para expressar, né? Porque, igual assim, eu falo, eles têm 10 anos, a idade do meu aqui. E eles entenderam, e é normal para eles, né? Eles falam, e é normal mesmo, mas assim, eles falam de algo como algo natural, quando elas chegaram, como elas vieram, que tem. Então, assim, eu achei tão bonitinho, no dia eu fiquei até emocionada.
E eles falaram, tia Carta, tá chorando? Eu falei, não, é porque eu lembro da minha história, né? Então, assim, é bonito de ver, porque a gente acompanhou, né, esses meninos desde pequenos, e hoje eles estão aqui convivendo com os nossos, convivendo com os da Gisele, e tá tudo bem, né? Para a criança é algo, assim, né, que, sei lá, é algo tão tênue que para eles conseguem assimilar, né, de uma maneira mais tranquila, que acho que a gente, como adulto, a gente tem mais barreiras mesmo, né? Uhum. Eu quero falar duas coisinhas. Complementando o que a Carta falou, um dia os meninos estavam todos dentro de um pula-pula. Sempre que a gente aluga um bem grande, que eles gostam de sentar, como se estivesse numa tribo, todos em volta, e ficam conversando. E aí eu estava... eles têm uns papos tão filosóficos que eu acho o máximo. Aí um dia eu estava passando perto, e aí eles falaram assim, para mim, baixinho, a Laura também sabe que ela também é adotada? Eu falei, sabe. Aí eles voltaram para o assunto, já me esqueceram, voltaram para o assunto. Então, né, nossa, mas a Luísa e a Laura, o fato delas serem adotadas é muito legal, né? Mas é muito legal, porque a gente lembra da Gi realmente, e o Gustavo esperando por elas, falando que elas iam chegar. Então, eles falaram de uma forma tão natural que, assim... Amor, né? Eu até saí de perto, assim, na hora que eles falaram, eu falei, deixa eu ver como é que eles vão falar. E aí, ó, meu medo, o que vai falar para elas? E aí eu saí de perto porque eles foram conduzindo a conversa ali de uma forma muito natural. E eu estava pensando aqui que tem essa questão da homossexualidade, que tem muita gente que acha que é um tabu, né, explicar para as crianças a questão da homossexualidade. E para mim não é um tabu, então eu não tenho um problema com isso. E aí, Isso é margem. Esses dias a gente estava olhando o negócio do meu Instagram, a gente estava passando, e eu tenho um amigo que casou, né, com outro homem esses dias, e aí apareceu a foto dos dois entrando no casamento, os dois segurando o buquê. E aí a Luísa olhou e falou assim, mamãe, o que é isso? Eu falei, é o casamento do Rangel, o Rangel casou, né? Ela falou assim, casou? Mas ele casou com outro homem? Eu falei, casou com outro homem. Ela falou, e pode? Eu falei, pode sim, pode casar homem com homem, mulher com mulher, pode casar mulher com homem, igual a mamãe e o papai, pode sim. Ela, então tá bom. Como aquilo não é um problema para mim, eu falei daquilo com uma naturalidade, então tá bom, já continuou lá olhando outras coisas no celular. Então, é essa naturalidade que a gente tem que buscar, Andréia, né? Mas tem que ser genuína, né, Flávio? Tem que ser natural, a gente tem que conseguir trabalhar isso dentro de nós para que seja natural. Né? Isso. Você deu o exemplo de onde você foi margem, né? Que você conseguiu ali dar permissão para isso existir como é, sem julgamento, sem medo. E a criança, gente, ela só acompanha. Né, ela só acompanha, porque ela é pura, a essência é pura, né? Nossa essência é amor, né? E onde eu tô no medo, eu não tô conseguindo acessar esse amor, né? Que aí tem que olhar onde tem memória de dor, tá? Então, acho que é isso aí. Então, onde tem pedra, onde tem margem, e a gente pode, gente, a pedra, remover a pedra e se tornar margem. Pode ter, eu só tô aqui porque eu acredito nisso, gente, senão... E vocês também, eu acho que a gente só tá aqui porque a gente sabe que a gente pode, né? Mas tem que ter esse esforço mesmo, né? Então, legal esse exemplo, Gi. Mais alguém? Carita, Andréia, Marleninha, Daniela? Eu acho assim que de todos os encontros, esses encontros com a Flávia são os que fazem, né, mais sentido para nós, né, Andréia? Porque vai tratar realmente lá as nossas questões. E uma coisa que eu estava pensando aqui, o tanto que a gente está amadurecendo enquanto grupo, porque hoje eu consigo falar melhor das minhas dores, né, das minhas questões. E quem me assiste falando, parece que é tudo muito bem resolvido dentro de mim, né? E não é assim, tem várias questões, né? Eu tenho os meus lutos, a Andréia passou por outros, mas, por exemplo, eu tenho os meus, eu não consegui gestar, é um luto que eu tenho trabalhado com a minha psicóloga, porque realmente fica umas questões, né? Que a gente precisa ir trabalhando.
Mas é muito difícil olhar para esses, né, esses traumas, essas fragilidades e falar, eu quero tratar. Que às vezes a gente vai só guardando, né? Guarda aqui, guarda ali, guarda outro, guarda outro. Então, acho que é muito corajoso a gente conseguir olhar. E eu acho que a gente ter alguém do lado, igual eu vejo a Andréia do meu lado, a Carita, pessoas que vivem a mesma história, né? Eu brinco assim, que pessoas que vivem esse mundo da adoção, os meus dilemas podem ser um, o da Andréia outro, mas a gente vai aprendendo junto aqui. E eu acho que isso vem amadurecendo também, não só o nosso grupo, mas também, né, nos amadurecendo enquanto pessoas que estão aqui para falar sobre adoção com mais propriedade, né? Eu trouxe para vocês aquela vez que a gente é muito mais cobrado, né? Então, eu escuto isso das pessoas. Lá, ó, ela tem que ter mais paciência, porque por que ela foi lá adotar, né? Então, tem muito isso. Eu tenho uma amiga, Ana Rita, que também estava com a gente, mas ela está com alguns problemas, e aí ela não está conseguindo acompanhar. Mas ela é mãe solo, né? O ano passado ela falou, né? E tem até um vídeo, depois eu vou te mandar, Flávio, para você assistir o depoimento dela, que ela é mãe solo. E eu acho que você deve lembrar dela também, que a gente adotou no mesmo ano. E aí a Ana Rita, várias pessoas... sim, Ana Rita? Ana sim, Rita. Eu que encaminhei para ela. Foi. Mesmo, né? Foi. E aí a gente conversando... às vezes a gente trabalhou muito tempo no mesmo lugar e ela tem umas questões, né? E aí as pessoas falam, ai, gente, eu não sei porque ela foi adotar essa menina, ela não tem condição de cuidar dela. Nossa, gente, olha, sabe? E assim, se ela tivesse sido mãe biológica, ninguém falaria isso, né? Então são questões que as pessoas trazem, né? Que são preconceitos. E a gente tem que aprender a lidar com isso também. E aí a gente pegar, né, quando a gente conversou num dos nossos encontros, eu lembro que eu trouxe isso, a gente estava conversando, a André estava presente, né, e aí vai para a gente observar onde traz dor, um comentário, né, porque onde a pessoa fala e pega na gente é nosso, né, lembra? O incomodou, doeu, é nosso, né, porque agora você falando, talvez pode ser que é o caça-memórias, né? A gente brincar de caça-memórias, né? De o quanto a gente foi cobrado, né? Lá atrás, né? Se exigindo e agora a gente se cobra, né? Como mãe, como pai, né? Então, essa questão da gestação que você trouxe do luto é muito importante, né? Onde eu ainda me cobro, me julgo por não ter, né? Gestado, né? E eu te acompanhei, né? Eu sei o quanto foi um processo, né? De dor, conversar com essa dor, né? Porque aí, na hora que tudo isso for, essas cobranças, né, você for entendendo e liberando, e essas cobranças começaram lá atrás, né, a sua história como filha, né, eu falo, a gente tem que resgatar nossa história como filha, o quanto a gente foi cobrado, exigido, sabe? Com uma sensação de que, então, eu não sou boa o suficiente, né? Se me cobram e eu não consigo corresponder, então eu não sou boa o suficiente, sabe essa dor, né? Conforme a gente vai fazendo isso, né, aí você vai abrindo espaço, né, para ser a Gisele, né, para ser a mãe, né, que você quer ser, dar à luz à alma das suas filhas, né, que a Lucilena, ela fala isso, né, dar à luz a corpos físicos é uma coisa, agora, dar à luz à alma, né, essa é a tarefa mesmo de pai e mãe, né, eu até comentei isso no nosso último encontro, né, quantos pais biológicos não adotam seus filhos, né, a gente tem que, então, a missão de pai e mãe é acolher, é formar, é ajudar eles a se tornarem quem eles são, né, é a flecha, é ser arco, né, mas para isso tem que fazer isso aqui, né, então, considera-se assim, né, um tesouro aqui para a gente, Gisele, que, ó, tenho certeza que o seu testemunho aí vai ajudar muita gente, a sua busca, né, da Andréia, de todos que estão aqui, né, você vai ser esse testemunho dessa transformação, né, e vai ser muito importante. Tem uma missão linda aí para você, para vocês, né. Gente, nossa, passa o tempo, a gente nem percebe, né? Flui, passa, e quando a gente vê, o tempo já acabou. Eu quero dizer assim, que quando eu entrei nesse trabalho, eu ainda relutei muito, né? Ficava meio com o pé atrás,
porque eu já tinha muitos compromissos na casa espírita, e muitos. E eu estava deixando os compromissos naquela época, eu queria me dedicar mais às meninas, né? E aí eu fui deixando, e hoje eu estou praticamente com esse trabalho e com um outro trabalho que a gente faz de apometria. E assim, e para esse ano, eu andei pensando que nas quintas-feiras, agora não sei se vai dar, porque o Gustavo levava as meninas na evangelização e eu ficava em casa estudando algumas coisas para apometria, tal, o grupo que a gente tem. De estudar realmente esse tema da adoção, procurar dentro dos livros espíritas as referências que tem, né? Para a gente poder ir consolidando esse trabalho para levar para as outras pessoas. Eu sei que a Marleninha já está fazendo algumas palestras a respeito, eu já fiz algumas também, sempre falando mais de depoimentos e tal, e eu sei que o Everton também fez algumas. Mas a gente consolidar esse trabalho, né, como um trabalho que precisa expandir, porque eu tenho certeza que tem inúmeras mães com essas dores, né? Pais também, né? Mas eu falo das mães porque a mulher sempre carrega essa culpa. Quando eu falo para vocês essa questão do gestar, vocês sabem que a nossa infertilidade é um fator masculino, né? E, então, se é um fator masculino, por que eu carrego essa questão de não ter gerado, né? Então, é até interessante para a gente fazer várias reflexões sobre isso. E, então, assim, eu acho que a gente está caminhando para um trabalho mais maduro até, né, Marleninha? Quando você falou, nossa, a gente talvez tenha que repensar os temas, porque agora fica gravado. Eu acho que a gente está caminhando para um amadurecimento mesmo do caminho desse grupo. E assim, eu tenho certeza que a espiritualidade vai trazendo as pessoas, né? Trouxe a Andréia, trouxe a Cárita, a Flávia, que são pessoas, né? As meninas que estavam com a gente antes eram ótimas, né? Que começaram o trabalho. Mas a espiritualidade trouxe pessoas que têm um lugar de fala, né? Que é o importante, né? Que tem essa vivência. E eu acho que isso enriqueceu muito o nosso grupo. Então, hoje, só falar uma coisinha. Quando nós tivemos, né, essa intuição, foi em 2019, o ano que você saiu. Eu comecei a pesquisar na internet, na visão espírita sobre adoção, palestras assim. Olha, eu acho que eu achei uma ou duas só. Nossa. Não tinha, Gisele, não tinha nada. Ainda falei, olha que interessante, nós espíritas estamos negligenciando sobre isso. Agora a gente já pode dizer que tem muitas, né? Nossa, é verdade. Isso que você falou, referendo também. Agora nós estamos, né? Claro que tudo foi um começo, né? A espiritualidade vai, mas agora nós estamos com as pessoas que precisam estar. E claro que outras virão, a gente sabe disso, né? Muito bom, viu, Gisele? Por isso que aquele dia que eu conversei com você, eu nem tinha intimidade assim com a Gisele, aí eu voltei correndo para as meninas e falei, pronto, é a Gisele, gente. Ela é PhD em adoção, ela sabe tudo. É ela. É a pessoa, né, Cárita? A gente vê que é a espiritualidade mesmo que encaminha, né? Porque eu nunca imaginei frequentar o Luz e Amor, né? Que ele era uma casa... Eu sempre frequentei outras casas espíritas. E aí, quando a Luísa chegou, que eu estava de licença, eu fui procurar um lugar que tivesse passe à tarde, que eu queria levá-la para tomar passe. E aí, o Jean, que era da USA, agora me falou, ó, lá tem na Nova Era, só que a Nova Era é muito difícil de estacionar, né? Ali é complicado para estacionar. Tem no Luz e Amor, lá é fácil de estacionar, tem todos os dias, às 8 horas da manhã e às 2 horas da tarde. Aí eu falei, nossa, eu vou começar a ir. Então, assim, eu acho que a espiritualidade me levou, né, para lá, e eu estou lá agora hoje, as meninas fazem evangelização lá também, né? Então, assim, eu acho que é a espiritualidade mesmo que coloca a gente no lugar certo, na hora certa, para falar com as pessoas certas, viu, Marleninha? Gente, acho que mais alguém quer falar alguma coisa? Acho que foi uma manhã linda, né? Foi ótimo, Ávila. Eu vou colocar... Pegou a dedo, viu, Gi? Você pegou a dedo. Muito bem, viu, Flávia? Amei.
E é interessante porque a espiritualidade está encaminhando tantas coisas, depois eu vou contar para vocês quando a gente reunir, né? Essa semana foi uma semana bem interessante, né? Para que eu fui organizando as questões. Né? Mas eu vou colocar para a gente finalizar a nossa música, que é uma música que foi composta pelo César Tutiacacá Rezende. Sábado que vem o César vai estar em Franca, tá? Fazendo um trabalho lá na sede da USE. No sábado de manhã, ele tem um trabalho muito bonito sobre educação positiva e um trabalho com música também. E ele vai estar lá. Não é um dia à noite, um dia de manhã? Não é só de manhã? Não, eu acho que é sábado à noite e domingo Eu de acho manhã. que é sábado à noite, Gi. E domingo de manhã. Ah, tá. Isso, é. Eu tenho o cartazinho ali, então eu confundi. Depois eu vou colocar no grupo, então. Mas é um trabalho muito, muito bonito que ele faz. Ele fala muito de educação positiva. Eu estudo bastante educação positiva, né, tentando nos libertar. Sábado à noite e domingo de manhã. Você tem também, cara? Tá, então eu quero tentar estar presente, que eu acho que é muito importante. Ele é um dos compositores da nossa música, né? Então acho que seria interessante a gente estar, né, presente. No domingo eu não vou poder estar, mas depois a gente muitas coisas. Mas é isso, gente. Então eu vou colocar a música e assim que terminar a música, Flávia, você faz a oração pra gente, final? Faço. Então vou colocar aqui. Essa música eu acho super interessante. Eu queria ver que vocês vissem as meninas cantando essa música. Então, eu acho que assim, a adoção, ela tá no ar aqui, assim, na minha casa, Flávia. Ela precisa, sabe, se aterrar, assim, que ela tá sempre no ar. Meu bem-querer, quando eu olhei nos olhos teus, o coração me disse assim: eis aí teu filho. Meu bem-querer, eu não consigo explicar, um sentimento explodiu. Eis aqui meu filho, meu bem-querer. O reencontro aconteceu, você me escolheu, eu escolhi você, meu bem-querer. Foi o amor que nos uniu, foi o amor que decidiu, você e eu e você, meu filho. Meu bem-querer, quando eu olhei nos olhos teus, o coração me disse assim: eis aí teu filho, meu bem-querer. Eu não consigo explicar, um sentimento explodiu. Eis aqui meu filho, meu bem-querer. Um reencontro aconteceu, você me escolheu e eu escolhi você, meu bem-querer. Foi o amor que nos uniu, foi o amor que decidiu, você e eu e você, meu filho. Você e eu e você, meu filho. Você e eu e você, meu filho. Foi feita exatamente para esse grupo.
Muito lindo, né? Ai, quando que foi feita? Foi logo que começou o grupo? Logo que nós começamos, a Cláudia conversou com o César nem conhecia, assim, pessoalmente a Cacá. Aí ele passou para ela e eles fizeram essa parceria. Muito bonita, né? Lindo, né? Então, essa música traz agora que a gente conversou, né? Esse estado de permissão, né? De ser margem, né? E esse reencontro se dá por puro amor, né? Então, bonito demais. E aí ele baseou, teve um dia que ele explica para nós, né? Quando Jesus estava sendo crucificado, que estava só o João Evangelista lá junto com a Maria, né? E todos os outros discípulos se intimidaram. E ele olha para Maria e fala: mãe, eis aí teu filho. E olha para o João: filho, eis aí a tua mãe. Nossa, que lindo. Então, bonito, né? Maravilhoso. Na realidade, todos nós somos adotados, gente. Verdade, verdade, Marleninha. Todos nós somos adotados, né? Verdade. É isso aí. Que lindo Então, isso. caminhemos. Bom domingo, né, para todos. Beijo. Flávia, Quer que possa encerrar? Pode, só te falar uma última coisinha. No canal do César no YouTube tem a explicação dessa música, como ele compôs. Eu vou te mandar depois o link. Você manda? Eu quero. Tem a explicação que ele dá e tem também, numa das nossas gravações, eu vou localizar e te mando qual é. Tá. Ele contando, a Cacau contando, a Cacá Rezende também, eu vou te mandar. Nossa, eu quero muito conhecer esse contexto, me tocou aqui, é verdade. Assim. É muito lindo. E assim, toda vez que eu escuto essa música, na hora que fala assim, ó, quando eu olhei nos olhos teus, eu lembro que do dia que eu cheguei para ver a Luísa lá no IGEPAN, que a Elaine chegou com ela, e na hora que eu cheguei, assim, que eu olhei e falei: oi, Luísa, mamãe chegou. E ela abriu o olho e olhou para mim, assim. É muito forte, assim, a música e as coisas que acontecem. Que lindo, Gisele. Parece que a gente fica anestesiado, mas nós estamos encarnados, a gente tem que almoçar, né? A gente não fica anestesiado, cara. Parece que fica assim, não quer sair, né? Pode encerrar, claro. Então tá. Então, vamos fechar os olhos agora. Elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Sagrada Família. Agradecer esse momento sagrado, que a gente pôde ter essa troca amorosa tão linda, compartilhar nosso mundo interno, e com isso a gente vai expandindo cada vez mais, aprendendo, evoluindo, e para isso a gente está aqui. Para a gente se conectar com Deus, com a fonte de amor incondicional, de onde viemos e para onde retornaremos. E aqui é esse caminho. A cada passo, a cada encontro, a gente se aproxima um pouquinho mais desse amor incondicional. Então, agradecer essa experiência, essa troca, e que toda essa energia de amor se expanda para a nossa semana, para a nossa vida, para todos que estiveram aqui presentes e para todos que vão receber depois, gravado, que essa energia de amor chegue no coração de cada um. Amém. Assim seja. Assim seja. Beijo, gente. Podemos almoçar, Marleninha? Podemos. Fazer o almoço, né? Primeiro tem que fazer. Primeiro tem que fazer. É verdade. Obrigada, viu? Obrigada, Flávia. Obrigada.